Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Vitor Mendonça, eu sou aluno da PUC Minas e estou no sétimo período de Geografia. E hoje eu vou contar para vocês a história sobre o continente africano. Era uma vez um continente muito antigo, considerado o berço da humanidade, pois ali foram encontrados os fósseis de hominídeos mais antigos já registrados no mundo, datados de aproximadamente 1,5 milhões de anos. Os primeiros povos habitaram a região do Saara, nas proximidades do rio Nilo. Porém, com o ressecamento e a desertificação do Saara, esses povos começam um processo de migração para outras áreas do continente africano, e assim dá início ao primeiro processo de divisão do território africano, que foi dividido em reinos. Na época existiam muitos reinos, dentre eles os principais ou os mais conhecidos eram seis: Axum, Mali, Gana, Kutsui, Manicongo e o Zimbábue, os quais foram identificados e datados entre o século VII e o século XV. É importante ressaltar que a história ela não acontece da noite para o dia. Apesar de no século XV ainda se estabelecerem reinos na África, já em meados do século XIII ocorre o início do processo de escravidão mercantil, o processo que se consolida a partir do século XV com a chegada dos portugueses. O processo de escravidão fez com que o continente africano fosse novamente dividido e colonizado por diferentes países, num processo chamado de Partilha da África, o que acabou por influenciar na atual divisão territorial, cultural e econômica dos países, pois o processo de colonização e o partilhamento da África ocorreu de acordo com os interesses europeus, ignorando as realidades, rivalidades e identidades dos povos africanos, acarretando a junção entre povos culturalmente diferentes. O fim da escravidão na África só acontece ao longo do século XIX. É importante ressaltar que a abolição da escravatura foi um processo marcado por muitas lutas e revoluções, e que deixaram marcas e traços culturais racistas durante muitos séculos. Um exemplo disso é o próprio apartheid, um regime de segregação racial implantado na África do Sul no século XX, ou seja, quase um século depois do fim da escravidão. Um nome importante nesse contexto histórico e na luta contra esse regime foi o presidente da África do Sul, Nelson Mandela, eleito em 1994, derrubando assim esse sistema de segregação racial. Ainda no início do século XX, entre os anos de 1955 e 1965, ocorreu o processo de independência de grande parte dos países africanos. Então a gente percebe que entre o século XIX e o século XX foram muito marcantes para a história da África. Além do regime de escravidão do continente africano e o apartheid na África do Sul, os países africanos são marcados por diversos conflitos geopolíticos, envolvendo religião, território, política e questões sociais e econômicas. Os conflitos religiosos são mais presentes dentro dos países como a Argélia e o Sudão, marcados predominantemente pelo conflito entre o islamismo e o catolicismo. O Sudão também apresenta conflitos políticos, territoriais e socioeconômicos. O mesmo foi dividido em 2011 em dois: Sudão e Sudão do Sul, pautados em questões religiosas, islamismo versus o catolicismo. Porém, essa divisão também ocorreu por conta de uma independência econômica que o Sudão do Sul buscava pela extração de petróleo que acontece na região. Todos esses conflitos e divisões territoriais influenciam nas dinâmicas econômicas, culturais e religiosas dentro do continente. A história da África vai muito além dessa visão simplista e eurocêntrica que temos. O continente apresenta uma enorme diversidade cultural, religiosa e econômica, e que deve ser estudada e compreendida mais a fundo, para que assim se possa de fato entender as dinâmicas ali presentes. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e aprendido. Até uma próxima!